Bom dia a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje é dia 7 de março, estamos numa manhã gloriosa aqui na Paraíba. Gostaria de pedir a vocês a cooperação de vocês para que este vídeo chegasse a mais pessoas. Não é fácil fazer um vídeo com um assunto que eu vou fazer agora, e garanto a vocês, existem pouquíssimos, mas pouquíssimos materiais mesmo sobre este assunto, sobre esta explicação que será dada neste vídeo. Eu pesquisei, não é de hoje, há muito tempo que eu venho pesquisando esse assunto. E está baseado em Josué, capítulo 5, o verso 10 até o 12. Sim, meus amigos. Talvez você nunca tenha assistido um vídeo como este que você vai assistir. Por isso eu peço a você que tenha paciência. Se não puder assistir todo de uma vez, assista por parte. Assista 10 minutos. Depois vá assistindo por parte o restante, né? Porque o assunto é importante. Como eu disse, se encontra em Josué capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Mas antes de assistir, dá aqui o teu like, ajuda aqui o canal a crescer e deixa teu comentário ao final de cada vez que você assistir esse vídeo. Só assim o YouTube vai saber que é um conteúdo de importância para os espectadores, ok? Eu sou Natanael Santana. Vamos ler a passagem que fala sobre o assunto, né? Bem, se encontra aqui em Josué capítulo 5, versículo 10 e 11 e 12, que diz assim: E os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 de Abibe. Versículo 11. E eles comeram dos produtos da terra no dia seguinte, depois da Páscoa. Pães ázimos e espigas tostadas no mesmo dia. E o maná deixou de cair no dia seguinte, depois que eles comeram os produtos da terra. E os filhos de Israel não comeram mais maná, mas naquele ano comeram dos produtos da terra de Canaã. O versículo 10 disse que lá em Gilgal, do outro lado do rio Jordão, na terra prometida, os israelitas celebraram a sua primeira Páscoa na terra prometida. Só que o versículo 11 disse que eles só comeram dos produtos da terra no dia seguinte à Páscoa. Ou seja, dá a entender, e é isso que nós podemos compreender, que durante a ceia de Páscoa não foi comido produtos da terra, mas apenas no dia seguinte à Páscoa, ou seja, no dia 15 de Nissan, que sempre é um Shabat no calendário do Criador. É daí que vem uma dúvida, expressada até por um amigo, um irmão aqui do YouTube, o irmão Ronaldo Lima, cujo canal é Ronaldo Lima Oficial. Será que os israelitas comeram aquela Páscoa na noite de 15 de Aviv? Ou foi na noite de 14 de Aviv? Pois a Bíblia diz que eles comeram do produto da terra. Preste atenção, meus irmãos. Preste atenção, Ronaldo, meu amigo, a quem eu tenho grande estima, Ronaldo Lima. A Bíblia ela é clara ao dizer aqui no versículo 11 do mesmo capítulo o seguinte: Eles comeram dos produtos da terra no dia seguinte, depois da Páscoa. Eu tenho aqui o calendário judaico, ó. No dia 14, véspera da peça. Não diz que eles comeram produtos da terra no dia da Páscoa, não é verdade? Mas o problema é que tanto o nosso amigo e irmão Ronaldo Lima, quanto a cristandade em geral, segue o costume e o ensino judaico atual, né? De que o dia começa com a noite. Ele acredita que a partir do pôr do sol do dia 14 já começa, então, dia 15 de Nissan.
em vez de crer como a Bíblia diz que o dia começa com o aparecimento da luz e não das trevas. Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que eu fiz um pequeno gráfico aqui nesse quadro, e vocês irão entender o que eu estou falando. Bem, pessoal, aqui começa o dia 14. Eu fiz aqui esse gráfico baseado no dia começando com a luz, como Jeová disse em Gênesis capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Lá diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Então a primeira obra criativa dos 6 dias criativos não foi a noite, mas sim o dia. Pois as trevas anteriores, no versículo 2 de Gênesis 1, eram as trevas primordiais, Eram as trevas primordiais. não a escuridão da primeira noite dos 6 dias criativos. Então, começando com o dia 14, começou com o sol. O dia 14 começou com o sol aparecendo de manhã. Então esse dia, essa data 14, vai desde o aparecimento do sol até o último minuto da noite, ou até a manhã seguinte do dia 7, ou do dia seguinte. Bem, então 14, aqui os israelitas, nas 3 da tarde, ou na hora nona, como a Bíblia diz que foi a hora que o Cordeiro Pascual verdadeiro morreu, que foi Jesus, eles sacrificaram o Cordeiro. Aqui, no pôr do sol, após o pôr do sol, eles comeram a Páscoa, foi a ceia. Só que a Bíblia diz que no dia seguinte à Páscoa, que é o dia 15 de Nissan, sempre um Shabat, eles comeram dos produtos da terra. Bem, podia a Páscoa no dia 14 e na noite do dia 14 ser comida sem pães ázimos, sem ervas amargas? É aí onde mora o problema que alguns criam. Acreditam então que essa Páscoa, celebrada ali nos dias de Josué, ali em Gilgal, é a segunda Páscoa celebrada pelos israelitas. Que os israelitas só celebraram a Páscoa 40 anos antes, quando ainda estavam no Egito. Mas será que isso é verdade? Porque depois que o povo saiu do Egito, eles começaram a se alimentar de maná todos os dias, né? E as pessoas não tinham o produto da terra para celebrar a Páscoa. Então não houve Páscoa, porque a Páscoa, ela necessariamente precisa ter produtos da terra, porque você tem que ter os pães asmos e as ervas amargas. No período que caía maná, não houve Páscoa, certo? Então, Abra sua Bíblia em Números, capítulo 9, versículo 1, depois o 4 e o 5. Veja o que a Bíblia diz. Essa Páscoa de Josué, que foi lido no livro de Josué, não foi a segunda Páscoa da história bíblica. Não. Muitos se enganam. Note só. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai. Quando foi isso? No segundo ano, note, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: os filhos de Israel celebrem a Páscoa em seu tempo. Em que tempo? 14 de Aviv. No dia 14 deste mês, à tarde, em seu tempo, a celebrareis, de acordo com todos os regulamentos, e a celebrareis de acordo com todas as suas regras.
no segundo ano que Israel tinha saído da terra do Egito. Estavam já no segundo ano, ali no deserto, sem plantar, sem colher. Mas aqui disse que eles celebrassem a festa com todos os ingredientes determinados por Deus, segundo todas as suas regras. Mas como fariam isso? Será que aquela massa que trouxeram do Egito ainda existia? Ainda tinha daquela massa? Como eles obtiveram ervas amargas? Produtos da terra? Ali no deserto? Bem, meus amigos, a Bíblia, ela não diz. Uma coisa é certa, já no segundo mês após eles saírem lá do Egito, a Bíblia diz que a comida se tornou cada vez mais escassa. Eles já não tinham massa para fazer pães e por isso desejaram comer pão e carne. E por causa disso, da falta disso, e por causa da falta desses produtos, eles blasfemaram e murmuraram contra Moisés e contra Jeová. Mas como eles fizeram então a Páscoa? No segundo ano, se no segundo mês já não tinha mais massa para fazer pão. A Bíblia, ela diz que Deus ouviu os resmungos de seu povo e mandou, além de codornizes, na tardezinha, já após o pôr do sol, do dia 15, que era um Shabat. Então, o que é que Deus fez? Na manhã seguinte, já no dia 16 de Nissan, ou Abib, Deus enviou o pão do céu, o maná. Com a massa daquele maná, eles podiam fazer bolos redondos assados ao forno. E, por conseguinte, se podiam fazer bolo com aquele maná, eles também podiam fazer pão. Diga-se de passagem que o maná não continha fermento, ok? Então, com aquele maná, eles podiam fazer o pão. Mas tudo indica que, quando Israel, 39 ou 38 anos após essa Páscoa, essa segunda Páscoa, chegou lá na terra de Canaã, eles podem ter feito o pão sem fermento, né? Da própria massa do maná. Aí você diz, tá certo, irmão. Fez o pão da ceia de Páscoa, ali em Gilgal, com o maná. Muito bem. É possível? É plausível? É. Aí você diz, Mas e as ervas amargas? as ervas amargas são produtos da terra. Deus não mandou ervas amargas. É verdade, irmão, é verdade. Mas note também um detalhe. O verso 11 de Josué capítulo 5 diz que no dia seguinte à Páscoa, eles comeram produtos da terra. Muito bem. Note um detalhe. Se eles comeram produtos da terra no dia 15 de Nissan, que era um sábado, quando foi que eles colheram esses produtos da terra? Será que foi no sábado, irmão? Será que foi nesse mesmo dia, no Shabat? Não. Impossível. E por que é impossível, irmão Natanael? Eles terem colhido o produto da terra no dia após a Páscoa, que é o dia 15 de Aviv ou Nissan? Porque simplesmente o dia 15 de cada mês bíblico é um Shabat. E a lei era específica, a lei sobre o Shabat. A lei sobre o Shabat.
dizia que no sábado eles não podiam colher produtos da terra. Eles não podiam fazer trabalho braçal. Então, meus amigos, se os israelitas não podiam colher produto neste dia, que é o dia 15 de Nissan, certo? Eles só puderam colher então produtos nesse dia, que é o dia 14 de Nissan. Sim. Começaram a comer produto da terra. Então, pelo fato de não ter produto da terra antes do dia 15 para servir de alimento, Eles colheram os produtos da terra para poder comer no Shabat no sexto dia, ou no dia 14 de Nissan. Provavelmente fizeram isso pela parte da manhã até ao meio-dia, ou até a hora sexta. Por quê? Porque o costume dos judeus é que a partir da hora sexta do dia 14, o que corresponde ao nosso meio-dia, os israelitas, os judeus, eles cessam o trabalho para poder se dedicar e se preparar para a Páscoa. Então, nesse mesmo dia, nessa mesma data 14, às 3 da tarde, ou a hora nona, que é a hora que Jesus morreu, como eu falei, eles sacrificam o cordeiro. E após o pôr do sol, ainda é, segundo a Bíblia, esta mesma data, como expliquei no início aqui, eles comem a ceia de Páscoa na noite do dia 14 e não na noite do dia 15. Por quê? Vou mostrar novamente a vocês. Veja. Aqui, o dia 14. Começou... Eu estou fazendo conforme mostra em Gênesis, começando com o aparecimento da luz e não das trevas da noite. Então, a partir daqui, você pode ver que a data 14 tem o seu período de luz, que a Bíblia diz que esse é denominado de dia. E tem o seu período de escuridão, conforme está aqui, ó, todo riscado, né? Que é o período da noite, a última parte da noite. Quando você fala de uma data, por exemplo, a noite do dia 14, está se referindo a esta noite, ainda data 14, e não noite data 15. Entendeu? A noite de uma data pertence àquela data. Assim como o dia daquela data pertence àquela data. Ok? E eu vou provar isso mais uma vez. Vou provar que a noite do dia 14, ela vem logo após o período de luz do próprio dia ou data 14. Veja, por exemplo, esses versículos que estão aqui pintados, onde vou provar o que eu estou afirmando com base na Bíblia e com base no que os primeiros judeus que estavam lá no deserto criam e acreditavam, até mesmo antes de irem, séculos depois, ao exílio babilônico. Capítulo 12, o versículo 6 diz: Guardai o cordeiro até o 14º dia. Guardai o cordeiro até o 14º dia. Aí veja, nesse 14º dia, e a luz Deus chamou dia. A Bíblia não diz, e a luz Deus chamou noite. Não. E quando Deus disse, haja luz, não veio a haver a escuridão da noite naquele imediatamente após Deus ter dito haja luz. Não. E as trevas primordiais do versículo 2 de Gênesis 1 não continuaram sobre a face da terra, sobre a face do abismo, sobre a face das águas. Mas a Bíblia diz que quando Deus disse haja luz, houve luz, não houve trevas. E esse momento do aparecimento da luz foi que Jeová chamou de dia. Portanto, quando a Bíblia diz no dia 14, ele está falando do período de luz, ele está falando de um período, um dia iniciado com o período da luz,
o aparecimento da luz. Então, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. Algumas traduções diz ao pôr do sol, à noitinha. A tradução Novo Mundo está errada. As que diz que o cordeiro era morto à noitinha ou após o pôr do sol, está errado. E a prova maior de que essas traduções estão erradas é que o cordeiro pascual, que é Jesus Cristo, tinha no tipo o momento exato do dia em que deveria ser morto. À tarde, não à noite. E qual foi o período do dia? Qual foi a hora do dia que o Cordeiro Pascual, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu? Foi após o pôr do sol? Agora veja, à tarde, na hora nona, entre as 2 tardes, as nossas 3 horas da tarde, ou 15 horas, como queira dizer, é entre as 2 tardes, porque a tarde começa a partir do meio-dia. Vai 3 horas, a metade da tarde, e de 3 às 6 é a outra metade. Então, a metade, entre 2 tardes, é às 3 da tarde, ou a hora nona, onde o Cordeiro Pascual de Jesus, de Jeová Deus, o Filho de Deus, morreu, foi sacrificado por nós. Amigo, se não fosse às 3 horas da tarde, a hora do Cordeiro morrer, sim, depois do pôr do sol, então Jesus teria morrido fora do tempo. Medita sobre isso, ok? Quando era comido o cordeiro. O verso 8 diz assim: naquela noite, veja, a palavra noite aqui não é a palavra tarde. A palavra tarde no hebraico é erev. Já a palavra noite é laila. A Bíblia usa a palavra erev para descrever a tarde, desde o meio-dia até o início do pôr do sol, e usa a palavra laila para descrever a noite, que é depois do pôr do sol até às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã do outro dia. Então, quando disse comerás à noite, era a noite daquela mesma data, 14 de Nissan, ou Aviv. Entendeu? E que isso é confirmado pelo versículo 22 e 28, quando diz assim, ó: naquela noite depois de comer a Páscoa, diz assim a Bíblia: mas nenhum de vocês sairá da porta de sua casa, aí olha só, até pela manhã. Ou seja, meu amigo, aqui está deixando claro que o dia 14 começou com o nascimento do sol, à tarde houve a morte do cordeiro, à noite após o pôr do sol ainda era 14 de Nissan e foi comida a Páscoa. E os israelitas não puderam sair de dentro de suas casas enquanto não terminasse aquela data, aquele dia 14 de Nissan, na manhã seguinte. Entendeu agora? Será que os israelitas saíram, desobedeceram essa ordem, saíram durante a madrugada daquela noite em que comeram a Páscoa? O verso 28 diz: e os filhos de Israel foram e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Fizeram dessa maneira. Inclusive, Moisés e Arão também não saíram de dentro de suas casas. Embora a Bíblia diz que o faraó mandou chamar eles, com certeza eles preferiram obedecer antes à voz de Deus como governante do que ao faraó. Só na manhã seguinte é que eles saíram de dentro de casa. Porque a manhã seguinte, irmão, já era o início da data do dia 15 de Nissan. E Números, capítulo 33, verso 1 ao 3, diz que foi na noite do dia 14 de Nissan que Israel saiu do Egito. Que Jeová libertou, tirou seu povo lá do Egito, partindo de Ramsés para Sucote, ou Sucote. Então, está mostrado aí que Israel passou a noite toda, 14 de Nissan, dentro de casa, que só saíram de dentro de casa na data seguinte, que começou na manhã seguinte, da noite do dia 14, né? E só na noite do dia 15 é que eles partiram do Egito, confirmando assim que o dia no Gênesis começava pela manhã de uma data e terminava na manhã de outra data.
Portanto, meu irmão Ronaldo Lima e vocês que estão assistindo a este vídeo, foi provado aqui que o dia começa pela manhã, com o aparecimento da luz, conforme Gênesis 1, verso 3 ao 5. E termina na manhã seguinte. Então, voltando para a Páscoa de Josué, nós podemos entender o seguinte, como até já foi dito, mas eu vou fazer um pequeno resumo antes da gente terminar esse vídeo. Se você assistiu até aqui, dá o teu like, compartilha, deixa o teu comentário aqui no pé, que nós vamos conversar, ok? Eu prometo responder todos os comentários. Então, lá em Gilgal, na Terra Prometida, Israel fez a Páscoa, comeu o cordeiro assado em fogo, conforme a regra, comeu pães ázimos assado ao fogo, conforme a regra, e ervas amargas, conforme a regra. O único produto nessa Páscoa que nós podemos acreditar que era produto da terra ali, seria a ervas amargas. Mas também a Bíblia não diz que nesse momento houve ervas amargas, apesar de ser uma regra. Em ocasiões em que ele, podemos dizer na nossa linguagem, afrouxa, você acha impossível que, sob a permissão de Deus, Israel não tenha comido ervas amargas naquela ceia? Nada é impossível dentro das Escrituras com respeito a isso. Porque Deus, apesar de dar suas regras, muitas vezes, há ocasiões em que ele afrouxa um pouco estas regras, permitindo certas coisas que a regra dada proibia. Por exemplo, uma das proibições de Deus para os israelitas, e que serve também para nós, era que eles não comessem sangue. Será que alguma vez Jeová ele afrouxou um pouquinho essa regra? Sim, nos dias de Saul. Lembra dessa passagem? Onde o exército de Israel, exausto e com fome após uma batalha, pegou os animais e, em vez de sangrar, comer os animais com sangue e tudo? Pela regra, todo o exército deveria ser morto. Mas Jeová, ele perdoou dessa vez e não puniu. Ele entendeu o motivo por trás daquela desobediência a uma regra dele. Da mesma forma, se em Israel, se na Terra Prometida, além de Josué 5, Israel comeu a Páscoa sem ervas amargas, Jeová com certeza entendeu o motivo e não puniu a nação de Israel. Ou, se comeram ervas amargas, foram dos produtos que eles colheram durante a parte da manhã do dia 14. Embora não comessem os produtos no dia 14, não prepararam comida, né? Porque ainda estavam comendo o maná naquele dia. Mas eles pegaram algumas ervas amargas e comeram naquela mesma noite. Por isso que Josué não incluiu esse fato como sendo comendo produtos da terra. Porque, na verdade, Israel não comeu para matar a sua fome, aquelas ervas amargas, mas sim como um simbolismo. E então, ele disse no verso 11, que somente no dia seguinte, no dia 15, é que os israelitas passaram a se alimentar como alimentação normal dos produtos da terra. Seja como for, os produtos da terra que foram comidos no dia 15 de Nissan, Shabat, foram realmente colhidos no dia anterior. Entendeu? Sendo assim, a Bíblia não se contradiz, pois após eles comerem do produto da terra no dia 15, não na Santa Ceia, não foi incluído isso, mas no dia seguinte a eles terem comido do produto da terra, que é o dia 16, o primeiro dia da semana de trabalho, não houve mais o maná. O maná começou nas primeiras horas do dia 16 de Nissan, no segundo mês de Aviv, no segundo mês, depois de terem saído do Egito,
e terminou no primeiro mês que Israel estava na terra prometida, ali acampado em Gilgal. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, porque esse assunto é muito longo. Se for falar detalhe por detalhe, vai mais de 2 horas de vídeo. Mas podemos conversar aqui nos comentários, ok? E você, acredita que os produtos da terra foram colhidos no dia 15 ou no dia 14 de Nissan? Acredita que a terceira Páscoa da história bíblica, ali em Josué 5, verso 10, ela foi comida na noite já data 15 ou na noite ainda data 14, como foi explicado na ordem para o israelita na primeira Páscoa, permanecer durante toda a noite de ceia dentro de sua casa, e só na noite do dia 15 é que eles partiram do Egito. Deixa aqui, ok? Tenham todos um bom dia. Eu sou Natanael. Este é o canal Cristianismo Livre, onde você é livre para comentar. Não. Aqui você tem liberdade para expressar a sua opinião e mostrar qual base na Bíblia você apresenta para ela.